Eu escolhi esta notícia que avança que uma jovem que foi atropelada nas imediações da Universidade de Aveiro lhe foi atribuída pelos tribunais, cerca de 9 anos depois do acidente, uma indenização de 900 mil euros. Assinalo isso porque me parece, apesar de tudo, apesar de não ser nenhuma fortuna, nem os danos que estão seguramente aqui em causa poderem ser verdadeiramente reparados, seja com que valor for, a verdade é que estamos aqui a falar de uma medida de indenização que é completamente diferente daquela que normalmente é praticada pelos nossos tribunais, que se caracterizam, infelizmente, por uma cultura de miserabilismo completo nesta matéria de fixação de indenizações, sobretudo quando estão em causa danos não patrimoniais, danos não materiais. E, portanto, espero que isso seja um marco no sentido da evolução e da mudança de uma cultura dominante que é arrepiantemente desvalorizadora. Porque normalmente as pessoas pensam assim, é só dinheiro, mas neste caso a jovem ficou com 95% de incapacidade. Exatamente. Isto envolve custos gigantescos para a família. Sim, por um lado, portanto, há aqui de facto custos materiais, de tratamento, de acompanhamento, e há também os danos morais, e esses respeitam a bens jurídicos que foram irremediavelmente lesados e, portanto, agora já não se trata de repará-los, trata-se de dar alguma compensação para aquilo que se sofreu e que, aliás, foi uma tragédia devastadora, pelo que se lê na notícia, que atingiu não apenas a própria vítima, como toda a família, designadamente a mãe e as irmãs. Eu espero que isto seja um marco no sentido da evolução pela qual eu e muitos outros nos temos vindo a bater pela evolução, de facto, dos critérios que têm sido, repito, de uma cultura jurídica muito antiga, grandemente desvalorizadora de tudo o que não sejam bens jurídicos materiais. Ainda relacionado com a justiça, eu escolhi uma notícia que vem no Jornal de Notícias, que é esta da criação de um organismo que irá fiscalizar os atrasos dos juízes, segundo é aqui referenciado. E, de facto, enfim, eu acho que isto é uma demonstração daquilo que se está a passar hoje em matéria de justiça, que são aquilo que nós no desporto chamávamos as defesas para a fotografia ou as fintas para a bancada. Ou seja, o anúncio sempre com um grande papel de celofane de medidas que têm o condão de suscitar algum agrado da opinião pública. Vejamos, é óbvio que é justo que as pessoas não percam as horas que habitualmente perdem nos tribunais e é justo que possam apresentar reclamações contra aquilo que consideram um deficiente funcionamento de um serviço público tão essencial como um dos tribunais. Isso está fora de causa. Agora, o problema é que o Governo é o primeiro e principal responsável pelas causas que conduzem a esses atrasos, desde o não fornecimento das condições materiais mínimas para digamos, o funcionamento dos tribunais, e episódio rocambolesco, mas que é de alguma forma sintomático, é esta recente e brilhante medida tomada pelo Secretário de Estado, que anuncia também esta medida com ar muito satisfeito, há muitos assaltos a multibancos nos tribunais, resolve-se o problema como? Não é reforçando a segurança dos tribunais, tiram-se os multibancos dentro dos tribunais. E esta postura de deixar os tribunais desfalcados, à falta de magistrados, à falta de funcionários, à falta de meios materiais, ao mesmo tempo que nós vemos os responsáveis políticos de serem grandes loas sobre a desmaterialização dos processos. Hoje, com grande frequência, por exemplo, um juiz leva 10 minutos a abrir o programa Sítios para lavrar um despacho de 2 linhas, um despacho de mero expediente, que se fosse à mão, lamentável, mas que se fosse à mão ele escreveria em 10 segundos. E, portanto, nós não vamos à raiz dos problemas. Eu salientaria, por exemplo, que aqui em Lisboa, o Tribunal de Trabalho, que é, porventura, o tribunal onde se concentram as causas mais importantes da área laboral de todo o país, foi objeto de uma medida por parte deste Governo, que foi a extinção da terceira secção dos seus 5 juízos, que atafolhou completamente o Tribunal de Processos e que determinou que a duração média desses mesmos processos passasse sensivelmente para o dobro. Ora, é um Governo que faz isto e, portanto, que cria uma condição de praticamente ingeribilidade dos processos, que depois aparece como que a dizer ao cidadão comum que a culpa do seu processo andar não é de não serem tomadas medidas para que a justiça seja tão célere quanto possível e seja eficaz, mas sim porque há ali uns malandros que não trabalham o suficiente. Esta fulanização e esta sacudir água do capote parece-me profundamente lamentável e é mais um episódio.